do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 66. Chegamos à nossa última aula de ciências do ano letivo e vamos fazer, é claro, uma revisão anual aí dos conteúdos. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Rever os conteúdos aí aprendidos no quinto ano na disciplina de ciências, recordando-se aí desses conteúdos e tirando aí algumas dúvidas, caso ainda vocês tenham. Então, para essa aula, caneta, caderno de ciências, lápis, borracha, pega o caderno, volta lá nos conteúdos para acompanhar, né? A prof vai explicando, a gente segue numa sequência aí e conforme a professora vai explicando, você vai vendo ali, faz uma flechinha no caderno, faz uma anotação a mais aí para ficar bem claro o conteúdo. Então, chegamos à nossa última aula de ciências e a gente vai fazer essa revisão aí, trabalhamos muitos conteúdos, né? O nosso foco nesse ano foi corpo humano, sustentabilidade e também o cosmos, né? O universo, as constelações. Então, no comecinho do ano, lá na primeira aulinha, a gente viu esses conceitos aqui, anatomia e fisiologia, né? Isso está atrelado diretamente ao corpo humano. E a gente viu que eles têm uma diferença, tá? Uma diferença pequena, mas é uma diferença. Então, a gente viu que a anatomia, ela vai estudar a estrutura do corpo humano. Tá? Como ele é formado, né? Ou como que é a estrutura óssea, muscular, água, gordura, enfim, isso é a anatomia. A fisiologia, ela vai abordar o que essa anatomia, para que essa anatomia serve, ou seja, para que essas partes do corpo, elas servem, quais as funções, tá? Essa é a diferença entre esses dois termos. Daí a gente abordou sobre a estrutura do corpo humano, da menor para o maior. Então, nós vimos sobre o átomo, vimos que o conjunto de átomos vai formar uma molécula, o conjunto de várias moléculas vai formar uma célula, que é a unidade essencial para a vida, né? A célula só se encontra nos seres vivos. Aí vimos que um conjunto de células vai estar gerando um tecido no corpo humano, o conjunto desses tecidos vai formar o meu órgão propriamente dito, tá? E quando eu tenho vários órgãos atuando para uma determinada função, eu tenho um sistema de órgãos, tá? Sistema respiratório, endócrino, nervoso, digestivo, urinário, enfim. E aí, todos esses sistemas que atuam para promover aí a nossa saúde, sistemas aí vitais para, né, que são essenciais para a nossa sobrevivência, juntos eles vão formar o quê? O nosso corpo. O que é o nosso corpo? O organismo, né? Nós somos aí formados aí por um organismo. Então, abordamos lá no comecinho do ano sobre o sistema cardiovascular, tá? Ele também pode ser chamado de sistema circulatório. Por quê? Porque ele é esse sistema que promove a circulação do sangue, tá? Então, o sangue ele vai sendo bombeado pelo quê? Pelo coração, tá? Que vai levar oxigênio e outros nutrientes aí para todos os órgãos do nosso corpo. Tivemos também um estudo sobre o sistema respiratório, que é aquele que permite a entrada do gás oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, eu inspiro, coloco oxigênio e libero o gás carbônico. Abordamos o sistema digestivo também, tá? Que também eu posso chamar de sistema digestório. Esse sistema ele permite que ocorra a digestão dos alimentos, ou seja, fazer com que os alimentos fiquem com um aspecto cada vez menor. Tá? Então eu tenho o meu alimento em si, ele vai passar pela minha boca, pelos meus dentes, que a gente abordou algumas aulas. Vou mastigar, vou triturar, cada vez ele vai ficando menor, tá? E essa é a função do sistema digestivo. O que não serve para nada vai virar cocô. E o que é nutriente que o meu corpo vai precisar vai ser lançado aí na corrente sanguínea. Abordamos algumas aulas também sobre o sistema nervoso, tá? Que a gente consegue obter aí através dos nossos 5 sentidos, né? Então, aqui, né? Sabe aquele cheirinho bom de um bolo assando no forno ou aquela vista linda na natureza, né? A gente consegue apreciar tudo isso graças ao sistema nervoso que vai fazer com que o nosso corpo receba esses estímulos externos, ou seja, os estímulos que estão no ambiente e possa decifrar esses estímulos, fazendo com que a gente tenha aí essas sensações. O sistema esquelético, que eu também posso chamar sistema ósseo, tá? Esse sistema ele tem duas funções importantíssimas, tá? Das quais são feitas justamente com o sistema muscular.
Quais são essas duas funções? Sustentar o nosso corpo, tá? Fazendo com que ele tenha essa estrutura aqui e permitir a nossa movimentação. E nisso a gente já traz o sistema muscular, que vai atuar com o sistema ósseo, tá? Ele também regula a temperatura do nosso corpo, tá? Ele vai auxiliar também, claro, na sustentação do nosso corpo, né? Ele se manter nessa estrutura e na nossa movimentação. Aí, o sistema imunológico, né, é essencial. A gente abordou muito sobre o sistema imunológico, que é esse sistema que serve como uma barreira para o nosso organismo para evitar-se doenças, tá? Então, o vírus está chegando, né, pertinho do teu organismo, ele quer entrar, tá? E daí o sistema imunológico, ele serve aí como um escudo, uma barreira para evitar que isso aconteça. O sistema endócrino, né, que a gente abordou algumas aulas, é esse sistema, né, que faz com que as glândulas endócrinas, né, que são estruturas, gerem hormônios. Esses hormônios vão gerar sensações aí no nosso corpo, tá? Por exemplo, né, que eu coloquei é o hormônio adrenalina, tá? Que ele é formado aí quando a gente está numa sensação de tensão, de perigo, né? Começa a liberar adrenalina. Um outro hormônio que a gente tem como exemplo, beta-HCG, que é liberado quando a mulher está grávida, tá? Então, por isso ela consegue nutrir o bebê, né? Porque o organismo vai estar liberando esse hormônio. Aí, nisso, a gente abordou também sobre a alimentação, né? Você é o que você come. Como assim? Então, a nossa alimentação está diretamente ligada ao funcionamento do organismo e automaticamente à nossa qualidade de vida. Quando a gente consome alimentos nutritivos, a gente consegue manter um organismo funcionando de um melhor modo e também deixando o nosso sistema imunológico bem forte, tá? Além de, claro, gerar energia. E nisso a gente vê o que é um alimento nutritivo, aquele que possui nutrientes. Que nutrientes? Os macro e os micro, tá? Os macronutrientes são as gorduras, tá? As proteínas e os carboidratos, tá? Gorduras, fontes de gordura boa, né? O óleo de oliva, a azeitona em si, o abacate, salmão, né? Alguns peixes ali, fontes de gordura boa. Proteína, carne, ovo, leite, iogurte natural, fonte de proteína, o queijo, né, esses derivados do leite, e carboidrato, tubérculos, né, batata doce, aipim, farinhas também são fontes aí de carboidratos, frutas também são fontes de carboidratos. E os micronutrientes seriam o quê? As vitaminas e os minerais, tá? Vitaminas a gente fala de um modo geral que estão nas frutas, mas na verdade estão em vários alimentos, né? Vitamina D, vitamina K, vitamina C. E também temos os minerais, como por exemplo cálcio, ferro, zinco, essenciais também. Qual a diferença entre ambos? Os macronutrientes a gente precisa numa maior quantidade diariamente, tá? A gente precisa eles basicamente na ordem dos gramas. Enquanto que os micronutrientes a gente precisa numa quantidade menor, a gente precisa de miligramas deles todos os dias, ou no máximo, sei lá, poucos gramas. E nisso a gente abordou no final ali do primeiro trimestre sobre distúrbios alimentares, tá? Vimos sobre anorexia, bulimia, né? Anorexia quando a pessoa se restringe de determinados alimentos, fica muito tempo sem consumir alimento. A bulimia, a pessoa come demais, se arrepende, faz uso de laxante ou vomita, distúrbio alimentar. Compulsão alimentar, né? Gerada aí por um excesso que a compulsão alimentar a gente viu que está muito ligada às emoções, né? Uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, né? A pessoa, para aliviar, ficar mais tranquila, ela entra numa compulsão alimentar, começa a comer muito alimento. Ela já está satisfeita, mas ela continua comendo. Síndrome do comer noturno. O que é isso? A pessoa, durante o dia, não se alimenta tanto, no período da noite vai dormir, se acorda de madrugada e quer comer e come nesse período da noite. Abordamos no segundo trimestre, basicamente, sobre o meio ambiente. Tá? Então, a gente viu sobre fontes de energia renováveis e não renováveis, né? Renováveis, por exemplo, a hidrelétrica, a eólica, né? Que elas são renováveis, que elas não estão acabando, né?
E as não renováveis, aquelas que não dá para renovar, por exemplo, a queima do carvão mineral. Vimos sobre a mata ciliar, que é aquela em volta aí dos rios, que serve para proteger o local. A chuva ácida, né, através dos muitos gases poluentes, a chuva acaba tendo uma acidez, uma alteração nessa acidez. Abordamos bastante sobre a reciclagem também, né? Todos vocês sabem já aí como reciclar, como separar o lixo, né, através da sua forma, lixo orgânico, lixo não reciclável, lixo reciclável. Vimos também sobre a sustentabilidade, né, as boas ações que a gente deve ter com o meio ambiente. Aterro sanitário e lixões, né? O aterro sanitário, o local mais adequado que a gente tem para depositar o lixo, né? A gente deixa, né? Em algum momento do dia a gente deixa o lixo na nossa casa, ali na frente, vem, né? O pessoal pega o lixo, leva para o aterro sanitário, esse lixo vai estar sendo enterrado e tudo mais. Já os lixões a gente viu, né? Que as pessoas adentram nesses locais, né? Fica céu aberto, o pessoal vai lá e é um local propenso aí a adquirir doenças, né? Tem muito rato e outros animais ali que podem estar trazendo doenças. E vimos sobre o consumismo também, né? Que é esse comprar demais, né? Às vezes a pessoa tem vontade e acaba comprando além do que ela precisaria, né? Então, a gente abordou muito isso e também trazendo um resgate sobre o meio ambiente, porque na verdade, quanto mais se compra, mais lixo se gera, certo? Então, tá atrelado aí ao meio ambiente. Vimos sobre o universo, que é um assunto maravilhoso também, né? O universo, o cosmos, né? Que a gente ainda é tudo mistério, mas acredita-se que foi através aí da teoria do Big Bang que o universo surgiu. Vimos sobre a teoria da relatividade aí elaborada pelo Einstein, né, que deduz que como se houvesse uma malha, certo? E por isso ocorre a gravidade aí entre os planetas e estrelas. Abordamos sobre o sistema solar, que é esse sistema formado pela nossa estrela central, que é o Sol, com 8 planetas orbitando o Sol. Estrelas, galáxias, planetas, constelações, né, que são conjuntos de estrelas que a gente observa no céu e que através da ligação das linhas desses se dá o nome dessas constelações. Vimos também sobre a Lua e as fases da Lua, né, que num período aí de quase um mês nós temos aí as 4 fases da Lua, que são as diferentes formas com que a gente enxerga a Lua aqui da Terra. Abordamos também sobre instrumentos ópticos, que são essenciais aí para o estudo da ciência, lupas, binóculos, os microscópios, aí o microscópio é excelente, né, porque até então se acreditava que as doenças que surgiam, acreditava-se que as pessoas estavam sofrendo uma maldição, por exemplo. Então, com o desenvolvimento do microscópio, pôde-se ver que as pessoas estavam adquirindo micro-organismos, a gente não consegue visualizar, então era algo invisível, né, até aquele momento. Então, a gente pôde perceber que tem sim, né, micro-organismos que estão atacando as pessoas e por isso que elas ficavam doentes. Vimos sobre as lunetas, o telescópio, né, que essa a gente pode enxergar aí e conhecer muito sobre o universo, as máquinas fotográficas e os periscópios. Sobre saúde, a gente abordou agora nas últimas aulas sobre o ser saudável, sobre as doenças, como a gente evita, né, doenças. Ninguém gosta de ficar doente, é desagradável, então como a gente pode evitar as doenças. Abordamos também sobre a nossa dentição, os cuidados com os dentes, a higiene bucal, né, e como ela pode prevenir doenças. Vimos também sobre a adolescência, né, as mudanças que acontecem aí nessa fase da vida, e também sobre a higiene pessoal, que a gente tem com o nosso próprio corpo, com as roupas, com os calçados, com o ambiente que a gente está. Galerinha, então vocês finalizaram essa aula, agora vocês vão ter algumas atividades, um questionário aí para vocês estarem respondendo sobre os assuntos desse ano, tá? Então retomem aí algumas aulinhas se vocês terem dúvidas. Até a próxima aula e bons estudos!